Timóteo capítulo 3, versículo 8. A melhor coisa, Senhor, que existe é poder crer em Ti. Crer da forma correta, porque até Satanás crê no Senhor e estremece. Mas ele não consegue crer como nós cremos, porque cremos através da revelação. Caim cria no Senhor, mas Abel cria por revelação. Moisés creu no Senhor, mas ali estava um falso que estava dizendo crer ao mesmo tempo, mas não tinha a mesma fé de Moisés. Por isso estamos aqui, Senhor, com aquela fé na palavra, pois a fé na palavra supera todas as coisas. Ajuda-nos a crer mais em Ti, ser aquele tipo de gentil que creu no Senhor ao ponto que o Senhor admirou a fé dele e disse: nem em Israel encontrei tamanha fé. Ajuda-nos nesta última hora, quando a igreja vive os seus últimos instantes na terra. Ajuda-nos a crer verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Pode sentar. Vamos meditar hoje sobre personificadores. Personificadores existiu desde o princípio. E sempre Deus tem que ter o seu original para depois aparecer os personificadores. Os personificadores não vêm primeiro, eles vêm por último. Eles não podem vir primeiro porque eles não têm a palavra direta de Deus. Mas depois que Deus dá a sua palavra, então vem outros, personificam. E personificar, você sabe que é fazer quase idêntico, porque eles estão trazendo algo bem próximo. E nos dias de Abel, você viu que Caim oferecia um altar também. Ele tinha oferta no altar para Deus. A diferença era só a qualidade da oferta, porque tinha altar e tinha oferta. A diferença estava na qualidade. Caim trouxe os dos frutos da terra e Abel trouxe sangue, porque Abel, diz a Bíblia, que por revelação ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Porque Caim não podia oferecer o correto, mas ali estava
o correto com Abel. A gente vê por toda a Bíblia, passa por Moisés, e você vê que com Moisés estava o real, aquilo que é verdadeiro, mas não faltou um Balaão para estar bem próximo de Israel, que até o sacrifício que Balaão mandou fazer, os altares, tudo aquilo estava apontando para Cristo. 7 altares, o cordeiro, e Balaão, em si mesmo, ele era um falso. Contudo, ele estava dominado a falar só o que Deus queria. E para fazer o sacrifício, teve que fazer o sacrifício correto, falando da segunda vinda do Senhor. Ele estava falando da vinda do Senhor. Ele estava falando através daquele sacrifício, falando da vinda do Senhor, da sua primeira vinda. Mas em si mesmo, Balaão era falso. Então você vê que é muito próximo. Ele copiou, Balaão copiou, porque o personificador é aquele que copia. Ele não tem o original. Faz como as pessoas hoje copiam a nota de 10, a nota de 50 ou a de 100. Eles copiam. Mas tem que ter a nota real primeiro, para depois eles virem copiar. Se não tivesse esta real, e você olha na falsa assim, ela tem até aquela fitinha. Você olha no meio dela, mas se você abrir, ela não tem a fita. Aquilo ali foi simplesmente o que estava na original passou para a falsa apenas em sombra, mas não tinha o real lá dentro. Assim é a vida cristã. Muita gente por fora é igual uma mulher cristã. Muita gente por fora está bem vestida, não está igual ao mundo. É uma nota que dá para enganar. Está bem vestida, cabelo comprido, roupa comprida, e o que está dentro? O homem está na igreja orando a Deus, adora a Deus, canta para Deus, coisa maravilhosa. É a nota por fora. Mas eu pergunto, o que está lá dentro? Vamos ver o que está lá dentro, se é o real, a real vida, ou se é apenas uma cópia. Que tem muitos homens também que é cópia. Consegue copiar o cristianismo, personificar o cristianismo. Eles conseguem. Porque se nós ficarmos fazendo só coisa errada, então os outros já vão nos identificar como um falso. Mas quando você faz alguma coisinha errada e coisas certas, e as pessoas não percebem muitas erradas que a gente faz, e a gente tem de tudo. Canta, ora, canta no coral, toca no conjunto, e prega o evangelho, e fala com Deus. Os outros olham assim e dizem, isso é verdadeiramente cristão. Vai ver lá dentro, a nota é falsa. Lá dentro não tem as características da verdadeira nota, do verdadeiro Cristo. Mas por fora, parece, você já viu uma nota falsa? Você diz, mas não pode. Ela é verdadeira, mas ela personifica a verdadeira. Em tudo ela mostra a verdadeira. Ela não é mais apagada, ela é bonita também, só que ela é falsa. A verdadeira sempre tem um segredo que eles deixam nela, que a falsa não consegue ter. Deus sempre tem um segredo que o falso não consegue. Por isso Deus não nos recebe por dons, nem por facilidade que eu sou pregador, sou um orador, sou isso e aquilo. Deus não recebe por isso.
Deus recebe pela vida interior. Eu queria que vocês aprendessem, não enganar a si próprio, porque não engana a Deus, mas não enganar a si próprio, não enganar o próximo. Quanto que a gente tenta viver uma vida que não é a verdadeira vida cristã, a gente é um personificador apenas daquela vida. O que foi Judas? Quem sabia que Judas era um demônio? Só Cristo. Nem Jesus falando para os discípulos não descobriram. Nem Jesus falando para eles, porque não dava para descobrir, porque o homem era muito bom. Se Judas fosse aquele homem carrasco, cara feia, maldoso, não. Carregava a bolsinha, dava as coisas para os pobres, ficava preocupado com os pobres, e a hora que a mulher quebrou aquele vidro de alabastro, aquele unguento de nardo caro sobre ele, ele foi o primeiro a dizer assim: mestre, para que esse desperdício? É uma vergonha. Mas o Judas não tem. Você pensou bem, quebrando o último que a mulher tinha, o unguento mais caro, mas quebrou em cima de Jesus. E ele diz assim: para que esse desperdício? Podia vender isso daí e dar para os pobres, Senhor. Aí Jesus diz: Judas, os pobres você sempre tem com vocês, mas a mim nem sempre. Esta mulher fez o correto. Ela tinha feito, ela quebrou o que ela tinha. Se fosse possível, nós pegaríamos um unguento do outro e colocaria no nosso vidro. Mas a mulher quebrou o vidro inteiro e derramou todo o unguento sobre Jesus, porque ela não era uma personificadora. Ela queria Cristo verdadeiramente. Ela queria. Agora, Judas era um pregador. Expulsava demônios, curava enfermos. Ele podia fazer muita coisa naqueles dias. Contudo, lá por dentro ele sabia. Ele podia dizer: mas eu sou um falso. Mas o povo não sabe. Judas era assim, porque ele sabia o que ele era. Quem é de nós que não sabemos o que nós somos? Essas coisinhas que nós temos, que dizemos: olha, a graça do Senhor Jesus Cristo vem e nos perdoa, limpa tudo. A graça faz isso mesmo. Só que eu tenho que estar arrependido e confessar meus pecados, para que o sangue apague e a graça me dê graça para caminhar. Mas se eu não confesso minhas faltas, nem a graça me assiste. Mas muitas vezes ficamos baseados na graça, a graça de Deus. E aí vamos continuar no pecado. Não podemos fazer isto. Então, personificadores sempre existiu. Nos dias de Jeremias, ele era a nota verdadeira. Apareceu Ananias, que era a nota falsa. Mas o Ananias falava em nome do Senhor. O povo escutava dois homens. Jeremias veio e diz: amados, 70 anos de cativeiro, assim diz o Senhor. O Ananias veio mais tarde, pegou aquele canzil, quebrou aquele canzil de madeira e disse: amados irmãos, 2 anos de cativeiro, assim diz o Senhor. Com quem você ficaria naquele dia? Com 70 ou com 2? Não é fácil não, irmãos. O falso, ele ajuda mais. O falso, ele é uma beleza para ajudar os outros, para facilitar o caminho para os outros. E o Ananias diz: não, nada de 70 anos, irmãos, 2 anos, assim diz o Senhor. E Jeremias estava na reunião, e ele diz: amém, irmão Ananias. Amém. Você já pensou bem? O Jeremias estava na reunião, depois que tinha falado 70, veio o outro e falou 2, ele falou: amém, irmão. Por quê? Pois, de 70 para 2, amém, graças a Deus. Então, o Senhor está falando através de você e não através de mim, amém. E Jeremias foi embora. Aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, faz agora um canzil de ferro. Vai lá e diga para o povo, e chama Ananias também, e diga para ele: assim diz o Senhor,
canzil de madeira você quebrou, e ele mandou você quebrar esse daqui agora. Ele mandou fazer um de ferro. Quebra esse. O Senhor diz que é 70 anos de cativeiro, e que nesse ano, Ananias, você vai morrer. Moço, aquilo ali foi ardido. Não era fácil. Os 2 anos ele queria ter popularidade diante do povo. Queria ser bem conhecido, tem uma mensagem. 2 anos só de cativeiro. Mas Jeremias foi a nota verdadeira de 70 anos. E foi 70 anos. E você sabe que era melhor naquele tempo estar 70 anos na Babilônia do que estar fora dela. Porque era assim, diz o Senhor. Vocês vão pagar o preço. E o próprio Daniel estava lá. E quando ele leu o livro de Jeremias, a hora que Daniel abriu e leu o pergaminho de Jeremias, que dizia 70 anos de cativeiro, aí Daniel fez a conta e diz, mas já faz 68. Glória! Agora sim, falta 2 anos. Aí Daniel viu, faltam 2 anos, mas já havia passado 68 anos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se corromperam dentro da Babilônia 70 anos. Tem hora que o crente não pode ficar dentro de casa, porque tem o rock do parente, porque tem a televisão do irmão, ou do pai, ou do tio, ou da tia. Não pode ficar sem pecar, sem errar. Daniel e os 3 jovens hebreus ficaram lá 70 anos. E Deus os abençoou, porque eles não eram a nota falsa, eles eram o verdadeiro. Eles eram o verdadeiro. O que manda hoje na vida cristã é isto. O que mais me anima é isto. Eu não estou preocupado com muito pular ou gritar, mas viver. Porque se não vive não vai adiantar nada. O profeta diz, pule o quanto você vive. Ele diz, o seu pensamento na terra fala mais alto nos céus do que sua própria voz aqui na terra. Quando você pensa aqui, quer dizer, pensou bem, fala alto lá no céu. Pensou mal, fala alto lá no céu esse pensamento. Mais alto do que a própria voz aqui na terra. Por isso que tem hora que a gente tem que falar, Senhor, eu pensei mal da irmã, pensei mal do irmão, apaga isso. Eles nem sabem que eu pensei mal deles. Você não tem isso daí? Apaga isso, Senhor. Tira isso da minha mente. Apaga isso da minha mente. O meu irmão não é isso que eu penso. A minha irmã não é isso que eu penso. Apaga isso da minha mente. Ou deixa isso revelar, para que todo mundo conheça quem é meu irmão, quem é minha irmã. Aleluia. Personificadores. Obra é fé expressada, parágrafo 301. Vou falar algo um pouco forte por 1 minuto. Quando há tantas personificações falsas ao redor, recorde, meus irmãos, também se tem falado que eles estariam aqui neste mesmo tempo. Isso é exatamente assim, tal como foi nos tempos de Moisés. Moisés desceu para levar a cabo a obra de Deus ante o povo, e ali estava Jambres e Janes também. Porém, quem foi o primeiro a fazê-lo? Então, estes outros eram personificadores, porque primeiro tinha que haver um original para eles poderem personificar. Se aquele havia sido original, nós não estamos perdidos, sabemos onde estamos. Vejam, pela Escritura e pela revelação de Deus. Por isso é que você se mantém. Parágrafo 302. Ora, este homem, ele vê visões e assim por diante. Escuta aqui. Este homem, ele vê visões e assim por diante. Ele faz isto e ele sai com a esposa deste homem. Ele crê em 3 deuses e todas essas coisas.
isso não o fez duvidar nem um pouquinho. E aquilo, há uma coisa, e aqui há uma coisa que eles não podem personificar: a palavra. Não. Podem ter todas estas coisas, podem falar em línguas, podem gritar, dançar no espírito e ainda serem demônios. É pesado mesmo, né? É isso. Isso é correto. Isto é onde vem. Como Moisés e Jambres, e recordem, ele disse: tal como Jambres e Janes resistiram a Moisés, nos últimos dias se levantarão estes personificadores na terra outra vez. Ele o disse, amém? E o profeta diz: assim os temos, personificadores hoje. Agora, personificador não foi só nos dias do profeta. A gente tem que continuar, personificadores em todos os tempos. Personificadores de cada pastor, de cada pregação. Personificadores, mas não vive. Então é a nota falsa. 303, obra é fé expressada. Porém, isto não fez Moisés titubear, quando se voltou e fez milagre no nome do Senhor, e aqui estavam estes personificadores fazendo a mesma coisa. Isto não o deteve, dizendo: bom, creio que é melhor deixar e abandonar o campo. Ele ficou ali, para quê? Foi revelado a ele, aleluia. Ele o sabia pela palavra de Deus, ele sabia que finalmente a palavra os apanharia. Ele sabia que viria um tempo quando a palavra se manifestaria e eles não poderiam continuar adiante. Você vai até um certo ponto, o personificador vai. Você vê que Judas foi até a cruz, mas ele não foi no Pentecostes. O personificador, ele vai até perto do Jordão, mas ele morre naquele deserto. Ele morre naquele deserto. Ele não passa o Jordão, que para começar é fazer morrer a si mesmo. O personificador não passa o Jordão. Então ele quer passar o Jordão vivo, aí Deus diz: não, aí não. Passar o Jordão você tem que morrer. Então ele não quer morrer, então você vai morrer no deserto. Você morre no deserto. No deserto ele teve justificação e santificação. Ele não fumou, não bebeu, não jogou, não adulterou, não prostituiu. Meu Deus do céu, tem muitas coisas dessas daí que está acontecendo e os crentes estão ainda dentro da igreja. E vão continuar da mesma forma, com os mesmos espíritos. Mas ele não podia transpor o Jordão, porque ele tinha que fazer morrer a si mesmo para depois lutar contra a maldição de Jericó. E quem não morre, não faz morrer a si mesmo, não tem condições de lutar contra Jericó. Porque dentro de Jericó tem riqueza. Escapou um, irmão. Escapou um. Acã. Ele escapou ainda. Eu vou passar por esse Jordão. Não importa. Eu passo pelo Jordão. Mas quando ele chegou em Jericó, que foi destruída Jericó, Deus disse: não tome nada dela, porque tudo é amaldiçoado. Acã não aguentou. Viu aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, aquele pedaço de prata, olhou para lá, para cá, não tem nenhum irmão vendo, catou aquilo logo, escondeu, levou para casa, enterrou na tenda. Aonde você enterrar coisa de Jericó, a tenda é amaldiçoada, a cidade é amaldiçoada, o país é amaldiçoado. E depois, os crentes querem mudar a adoração do Brasil. A vida inteira, a católica veio dizendo: seja todo este dia em louvor à Virgem Maria. Vieram a vida inteira dizendo que tudo era dela. O crente agora quer dizer: nós vamos mudar esse negócio. Vamos falar aí. O Brasil é do Senhor Jesus. Não adianta nada mais. Já foi entregue para ela, para a deusa Diana,
dos Efésios, como foi nos dias de Paulo, o é nos nossos dias Aparecida, o deusa dos brasileiros. É o que tem acontecido. Mas eles não percebem. Não adianta você querer colocar isso mais nas mãos de Deus. Sai você. Veja que o anátema está lá. Sai você. Nem a oração foi respondida. Josué foi orar, Deus falou para ele: tem anátema no vosso meio. Não ore a mim com anátema. Não espere vitória com anátema. E Josué saiu procurando onde estava o anátema. Até que ele encontrou. Deus não mostrou para ele: vai lá na tenda tal que está lá. Não, Deus não mostrou, disse: há anátema no vosso meio. As pregações ensinam: há anátema no vosso meio. Os ensinamentos, as repreensões, as correções, sempre está dizendo: há anátema em vosso meio. O que nós temos que fazer? Temos que cair em si. Temos que ver que falhamos, que pecamos, e aproximar de Deus e pedir sua misericórdia. Então o anátema é tirado e a bênção vem sobre nós. Agora, Senhor, tira a maldição de Jericó de nós. Tem tanta maldição que entra nas pessoas. Mas isso daqui é muito bom. Que mensagem. Obra é fé expressada 304. Assim tem sido até onde eu tenho sabido. Todos esses anos, vem? É certo que o tempo virá, quando qualquer milagre que Deus envia, qualquer milagre real, sempre há uma mudança no sistema completo. Se Deus envia algo à igreja e o velho sistema não muda, ele enviou isto em vão. Agora eu queria parar aqui e dizer outra coisinha. Se eu digo que Deus está no meu sistema e eu não mudo de vida, eu sou um mentiroso. Porque aonde Deus vai, o sistema tem que mudar. Tem que mudar. As maneiras têm que mudar. Se Deus entrou ali, tem que mudar. É Deus quem quer isto. Ele não aceita ficar do mesmo jeito. Muitas vezes nós dizemos: Deus está aqui, mas mudou alguma coisa na sua vida? Então você está enganado. Você tem que ver e acompanhar Deus, a trajetória de Deus dentro do ser humano. Deus trabalhando dentro de nós, mudando a nossa vida cada dia. Ele não chega e arranca tudo de uma vez, não. Ele tira paulatinamente. Como ele leva-nos de glória em glória, ele faz uma limpeza paulatinamente em nós. O profeta diz no parágrafo 9 da mensagem, o sinal: você vai deixar das coisas do mundo? E ele diz assim: não deixe isto de uma vez. É interessante. Por quê? Porque aquilo ali você tem que ir deixando paulatinamente. Aí você, agora esse negócio de ir deixando, não de uma vez, mas também não leva ano, 2 anos, 10 anos, não. O que é isso? A pessoa começa, Deus começa a fazer a obra na vida. Aquelas lá na Índia, as mulheres não chegaram todas nuas perante o irmão Brana, ouvindo a pregação. Ele pregou 2 minutos. 2 minutos, elas cruzaram os braços sobre os seios. Antes elas não cruzavam os braços sobre o seio, porque todo pregador que passava por lá não tinha unção para aquilo. Mas quando William Brana pregou, ele não precisava condenar aquilo ali. Só o tipo de pregação, Deus entrou em cena e aquelas mulheres cobriram os seus seios. Agora muitas vezes as mulheres e homens ficam na igreja 10, 20, 30 anos, gente, escutando mensagem. Essa é a mensagem do profeta. Se você lê os livros, se você lê a Bíblia, e isso não te muda, ninguém mais te mudará. Não tem mais nada que me muda nesse mundo. Não tem mais nada. Olha, depois que você lê essa Bíblia e vê a mensagem de Deus hoje encarnada, que foi encarnada no profeta, agora está encarnada em nós, e nós vemos isso, e isso não nos muda, não tem mais nada que muda, porque Deus é a palavra é Deus. Agora, porque Deus não tem poder para mudar? Não, é eu que não dou lugar para ele me mudar, é eu que não deixo ele trabalhar, porque ele não é oferecido, ele não arromba a porta.
Ele trabalha o quanto você diz: Senhor, faz isso daqui, me muda nisso. Você já fez oração assim? Não quer ter esse pensamento? Me muda, Senhor. Não quer ter essa ação errada? Me muda. Aí você vê Deus te mudando. Deus vai te mudando conforme você sente que está errado. Ele ouve a sua oração. Então eu faço isso. Mas se você não pede, é porque quando não pede, porque tudo está bom. Ou senão a nossa oração é: Senhor, paga o dízimo de tudo, não roubo do Senhor. Talvez só 30%, 50%. Não roubo do Senhor. Talvez 1% só. Então nós não podemos ser nem aquele fariseu. Aquele fariseu não roubava de Deus nem 1% para fazer a oração que ele fez. Mas ele estava errado. Porque ele não sabia fazer outra coisa. Ele não cria na palavra do dia. Deus estava manifesto em carne e ele não cria, não via, não aceitava aquela obra de Deus. Foi por isso que ele ficou para trás. Desceu justificado. O outro não. Por quê? Porque aquele humilde diz: ser propício a mim, pecador. Agora, ser propício a mim, pecador, não para mim continuar no pecado. Ser propício a mim, pecador, que me arrependo, confesso, ser propício a mim, quer dizer, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus gosta disso, Ele tem misericórdia. Não tem um pecador hoje que possa chegar a Ele, que Ele não tenha a mesma misericórdia que Ele teve quando Ele criou o mundo. É a mesma misericórdia, Ele tem. E agora Ele tem um sangue justo, perfeito, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas isso daqui é bom. Se Deus envia algo à igreja e o velho sistema não muda, Ele enviou isto em vão. Quando aparece uma mensagem em sinais e maravilhas, há uma mensagem que o segue. Guarde bem isso, irmãos, porque as pessoas pensam que fica uma coisa só. Glória a Deus, cura divina. O profeta teve isso, Jesus também teve. Quando tem uma mensagem com sinais e maravilhas, há uma mensagem que segue depois esta mensagem com sinais e maravilhas. Há uma mensagem depois. Não fica só naquela mensagem de sinais e maravilhas. Depois vem aquela mensagem profética, como veio de Jesus. Escute aqui o que o profeta disse. Quando Jesus apareceu curando os enfermos, logo veio sua mensagem: eu e meu Pai somos um. É uma mensagem dura. Eu sou Ele. Vejam, eles não creram naquilo. Eles creram em seus milagres. Dizia: se não creem em mim, creiam nos milagres. Dizia. Eles dão testemunho de quem sou eu. Oh, glória! Quem foi primeiro? Moisés. Logo eles o personificaram. Porém, a grande verdade se mantém sendo a mesma entre o correto e o incorreto. Não podem aceitar a mensagem. Eles não podem aceitar a mensagem inadulterada da palavra de Deus. Eles não podem. Não me importa que Judas houvesse feito todo tipo de sinais e maravilhas. Porém, quando veio receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele mostrou suas cores. Esse demônio pode vir e personificar quase até a própria coisa, até chegar a esta palavra, porém não pode tomar toda essa palavra. Ele pode trazer tudo isso, talvez a uma palavra, como fez Eva, como fez o diabo a Eva. Porém, não pôde atravessar isto por completo, porque a coisa completa é o corpo de Cristo. Veja, palavra agora, nem tampouco pode, eles não poderiam, não podem tomar a mensagem agora, não puderam tomar a de Jesus, não puderam tomar a de Moisés, eles não podem tomar a mensagem agora, tal como Jambres e Janes,
tampouco puderam tomar a mensagem de Moisés, eles não puderam fazê-lo. Suas obras de personificação foram feitas conhecidas, porque eles não estavam capacitados para seguir a palavra de Deus vindicada por seu profeta ungido. Veio, mas eles não criam que aquele profeta era ungido. Eles não puderam seguir Israel quando saiu, por quê? Eles eram denominacionais, bebês egípcios, não podiam seguir aquela palavra, bebês egípcios. Sabe que dá para poder entender? Bebês egípcios. Foi por isso que o Espírito Santo falou para o profeta: não tente ensinar as coisas sobrenaturais, que são os 7 selos, aos bebês pentecostais. E tem muitos dentro da mensagem que vêm com o espírito denominacional e eles não passam de bebê. É um bebezinho egípcio. É um bebezinho da denominação que veio para a mensagem. E a vida inteira, com um bebê, você tem que trabalhar com mimo com ele. Porque senão, você já viu, ele abre o bué. Agora o pior é que depois de bebê, eles passam a crianças e a adolescentes egípcios. E o pior de tudo, que é aí que eles começam a dar com o ombro, fazer biquinho. Quando se prega, diz: isso não aceito, aquilo ali também não. Esse é o pior que existe. É porque vão crescendo, eles vão crescendo, e eles vão crescendo com as coisas do Egito, eles vão crescendo com as coisas da denominação, quando nós deveríamos crescer com as coisas da palavra, com aquilo que o profeta pregou, que está revelando a palavra de Deus. Mas se torna bebê a vida inteira. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Eu queria pular uma parte para mim chegar a algum lugar aqui. Jesus disse, 308, obra é fé expressada, parágrafo 308. Se não faço as obras, escute bem, se não faço as obras, permita-me acrescentar isto é, se não faço as obras que a Escritura dizem que eu faria, fazer em minha era, quando eu viesse, o que o Messias estava suposto a fazer quando viesse. Se as coisas que eu faço, se Deus não vindica essa palavra que ele disse que sucederia, se minha vida não faz que essa palavra viva exatamente o que ela diz que faria, não percam isto. Jesus dizendo: vocês sabem o que o Messias está suposto a fazer. Então, se essa palavra está escrita e logo ela não se manifesta a si mesma através de mim, então eu não sou ele. Amém. Se ela não manifesta através de mim, eu não sou o Messias. Era Jesus ensinando eles. Então, este não é o dia do qual eu falei. O que João disse de mim não estava certo. Aí começa aquela fila de gente que testificou dele. Se ele não está dando o testemunho que a Bíblia diz que deveria dar, e João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se ele não estivesse fazendo as obras corretas, e então, se eu não sou esse Messias, se estas não são as obras que o Messias estava suposto a fazer, ele tem que ser. O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu, disse Moisés, e vocês não têm tido um profeta por centenas de anos. E se as obras que eu faço, que Deus prometeu, se não estão manifestas em minha vida presente, então eu não sou ele. Porém, se a palavra prometida para esta era é vindicada em mim, então eu sou ele, e a promessa tem vindo a vocês. Oh, quão simples isto deve ter sido. Se a promessa não é, então, se a promessa desse dia está manifesta, meu ministério, disse Jesus, em meu ministério, então eu sou ele. Assim, se lhes é difícil crer que sou eu, então olhe as obras prometidas para este dia. Amém? Olhe as obras prometidas. Se essas obras não são cumpridas em mim, cada uma delas, então não creiam em mim, pois lhes tenho dito mal. Se não pode crer em mim, olhe ao menos o que a Bíblia diz que sucederia nesse dia.
Se não está sucedendo, então não é correto. Se estas coisas falsas não estão aqui, há todas estas outras coisas e coisas que estavam supostas a suceder, se não está aqui, então eu estou enganado. Mas se está aqui, Jesus disse, então eu sou ele. Amém? Eu sou aquele que estava prometido que viria. As mesmas obras que estavam prometidas para seu dia e o vindicaram como Messias. Não crê em você isso? Bom, irmão, agora entra no nosso tempo. 310, parágrafo 310, obra é fé expressada. Bom, irmão, se a obra de São Lucas 17:30, a promessa de Jesus Cristo, justamente antes de sua vinda, que o mundo se tornaria após Sodoma, e os mensageiros sairiam, e as coisas seriam feitas exatamente. Se isso não está ocorrendo, então não creia que lhes tenho dito a verdade. Mas se estão ocorrendo, então creiam que é Ele. Naquele dia do Filho do Homem será revelado. Amém? O Filho do Homem será revelado num corpo de carne a vocês, pessoas. A igreja, tal como foi antes nos dias de Sodoma, um grupo chamado fora delas, chamado fora, crendo na promessa de Deus. Glória. Outra coisa, se você não vê sinais de Sodoma e Gomorra aí fora, então não creia que tem profeta hoje mesmo. Se você não vê, não tem sinais de Sodoma aí fora, homossexualismo, não tem, então não creia no profeta. Aí fora não tem sinais de casamento e divórcio, que são os dias de Noé. Não existe isso no nosso tempo. Então você está certo em não crer num profeta. Mas se tem, então creia. Porque se tem o negativo, tem o positivo. Então, porque essas coisas aí estariam correndo paralelo ao Filho do Homem. Homossexualismo, lesbianismo, esses adultérios, tudo que você está vendo de casamento e divórcio, a insatisfação conjugal, já não vive com uma mulher mais como vivia nossos avós até morrer. Já não vive mais, vive 2, 3 anos, já estão cansados um com a cara do outro, outros vivem 10, 15, já cansou com a cara um do outro. Isso é o espírito dos dias de Noé, insatisfação conjugal. É os mesmos tempos. E é demônio trabalhando. Não poderíamos nós ver Satanás trabalhando aí fora e muitas vezes dando umas rabadas dentro da igreja? Não poderia ver isso acontecendo com nossos próprios filhos, que poderão fazer a mesma coisa, cair na mesma desgraça dos dias de Noé? Casamento e divórcio. Então, se existem essas coisas, por que não crê então no profeta do dia? Existia casamento e divórcio, existia Noé. Existia homossexualismo, existia Abraão. Por que não pode ver? Mas os personificadores estão aí, fazendo cura divina, pregando Jesus. Deus é bom, todo-poderoso, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eles continuam pregando e são personificadores da palavra, só que não podem ter a palavra. Eles não podem viver esta palavra, e eles não podem manifestá-la, porque ela é para ser manifestada através de cada eleito do seu dia. Parágrafo 311. Então as obras que o Espírito Santo está fazendo hoje, por estas visões que nunca falham, promessas que nunca falham, todos os sinais apostólicos prometidos na Bíblia, em Malaquias 4, em Apocalipse 10:7, tudo isso está sendo cumprido e provado cientificamente de todas as formas. E se eu não lhes tenho dito a verdade, diz o profeta, estas coisas não sucederão. Porém, se eu lhes tenho dito a verdade, eles trarão a recordação de que lhes tenho dito a verdade. Ele segue sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a manifestação de seu Espírito está tirando uma noiva. Deixe que essa fé, revelação, caia em seu coração, que esta é a hora
Deixa esta fé cair no seu coração. Esta é a hora que Deus está tirando a noiva. Ele tira a noiva das denominações. Depois que ele tira esse povo, aí ele escolhe os eleitos para o rapto. E muitos são chamados são os tirados das denominações. São chamados, tirados das denominações. Mas escolhidos, poucos são os escolhidos. Nós não queremos apenas ser chamado. Deus me chamou, mas eu não quero só ser chamado. Eu quero passar pelo último processo. Eu quero ser escolhido. Você não quer ser escolhido? Amém? Queremos ser escolhido. E somos escolhidos como? Através da mensagem que purga a nossa vida. Você vai sentir isso. Alguém espera morrer, passar pelo purgatório. Não, o purgatório é aqui. Você passa por esse purgatório em vida. São Pedro ensinou isto, que aqueles que creem em Deus, que já passam por grandes provações, perseguições, lutas, dores, o que será do ímpio, do pecador? Oremos. Querido Deus, que foste manifestado em carne na pessoa de Jesus Cristo, que se levantou dos mortos ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e ascendeu ao alto, e enviou aos discípulos a evangelizar todo o mundo, e disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Deus, a igreja pentecostal deste dia, a restauração dos dons, faça, Senhor, com que esses homens, talvez alguns estejam presentes aqui, outros ouvirão as fitas ao redor do mundo, faça com que eles compreendam que este é o chamado à noiva, e não uma mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal foi para restaurar os dons à igreja, porém este é o chamado fora da noiva. É outra mensagem que viria justamente antes que Sodoma fosse ser queimada. Permita que eles entendam, querido Deus. Fé, eu creio em Ti. Porque foi revelado por Teu Espírito, através da palavra de Deus, e tem sido manifestada e feita manifesta ao mundo inteiro. Certamente, Senhor, na minoria, Teus grupos sempre são dessa maneira. Porém, Tu disseste: não temais, ó pequeno rebanho, porque aprouve ao Pai dar-vos o reino. Por isso te rogo, Deus, que o homem olhe para fora do seu intelecto, olhe fora do que possa pensar que é correto, olhe dentro da Escritura. E foi falado ontem à noite, permita que esta gente pense como fez a rainha nos dias da grande destruição da Babilônia. Ela disse: há um homem entre vocês chamado Daniel, que estava no reino de teu pai, o pai pentecostal, estava em seu reino, e ele é um dissolvente de toda dúvida. E agora, Senhor, permita que o Espírito Santo, que esteve no reino pentecostal, o reino que esteve em Martim Lutero, em John Wesley, e assim até John Smith, Alexander Campbell, e através das eras, ele é um dissolvente, ele dissolveu os pensamentos. As pessoas nos dias de Lutero, aquele homem, o justo viverá por fé. O metodista, ele dissolveu toda a dúvida e disse que eles deveriam ser santificados. Nos dias de Pentecostes, eles falam em línguas, da manifestação do Espírito por cura divina, e assim sucessivamente, dissolveu toda a dúvida no coração pentecostal. Porém, ó Deus, eles se denominacionaram, eles regressaram para tomar ideias humanas. Portanto, agora, quando a noiva está sendo chamada, como tu prometeste aqui na Escritura, lendo o mundo, noite após noite, e observemos com nossos olhos, Deus,
que dissolva toda a dúvida no coração do povo. Faça com que voltem rapidamente ao Filho acessível, para serem amadurecidos e colocados no celeiro, e não serem deixados no talo para serem queimados, mas que venham ao celeiro nesta noite. Tu conheces, Senhor, a fragilidade de cada um de nós. Tu sabes o que temos que fazer. É só crer, aceitar seu trabalho, sua atuação, sua operação em nosso meio. Deus, tira todo o verdor do talo, passa para a casca e agora para o grão, e amadureça este grão com o sol do Filho, a luz do entardecer, o Filho do homem, este sol que amadurece o grão que sai da casca pentecostal. Muito obrigado, Pai, por vermos essas coisas que parece que é a gente que enxerga tudo isto e os outros não conseguem enxergar. Por que é assim, Senhor? Porque podemos ver as Escrituras cumprindo hoje e os outros leem a mesma Bíblia e não veem. Porque eles liam mesmo Isaías 7,14, uma virgem conceberá, e quando a virgem concebeu, eles disseram que ela era de má fama. Eles não puderam aceitá-la. Eles leem a mesma escritura que nós, hoje. Elias virá e restaurará todas as coisas. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Estamos lendo as mesmas escrituras, Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. Deus, eles conhecem essa Bíblia, eles leem essa escritura, mas eles não podem vê-la cumprindo hoje, Senhor. Eles não podem enxergar, e como nós devemos ser agradecidos ao Senhor por enxergar essas coisas. Que dádiva tremenda, que bênção é poder enxergar, Senhor, e não sermos inclusos naqueles que o Senhor diz: esses têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Deus eterno, nós queremos ser sensíveis à sua voz e ver estas obras, Senhor. Os dias de Noé está diante da nossa face, dos nossos olhos. Os dias de Ló está diante dos nossos olhos, Senhor. O mundo, a ciência multiplicando, já não tem mais aonde ir essa ciência. Ela já tem feito de tudo, tem multiplicado tanto a ciência, o amor tem esfriado, o amor do crente para com a palavra, o amor dos casais tem se esfriado. Deus, desça com este amor do Senhor, que o Senhor diz através do profeta: somente no grupo eleito haverá o perfeito amor. Derrama esse perfeito amor dentro do nosso coração, em nossa vida. Prepara-nos, enquanto vemos que o Senhor está fazendo a obra, amadurecendo os eleitos e chamando mais alguém que está de fora. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Senhor, continue falando nos corações, em nome de Jesus Cristo. Continue chamando, porque eu sei que ainda tem mais algum eleito que me ouve, e o Senhor está chamando, tocando no coração, e eles virão para ser batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo te chama, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte. Ele quer te salvar, Ele quer que você aceite a salvação dEle, de graça, para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura, libertação, santificação, poder do Espírito Santo. Receba a vida de Deus na sua vida. Você tem desejo de deixar das coisas erradas? Receba força para isso agora. Receba força, Deus lhe dê força para deixar de praticar a coisa errada. Deus lhe encha do Espírito Santo. É isso que você quer? Deus te dê o Espírito Santo agora. Cristo te chama. Amém, Senhor. Com os olhos fechados ainda.
Querido Deus, aqui há lenços colocados que vêm de enfermos e aflitos. Esta fé da qual temos estado falando, Senhor, recordo de Ti dizendo na Bíblia, no livro de Judas: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E eles tomavam lenços usados pelos santos, não porque eles foram gente especial, mas porque eram crentes. Eles eram homens sujeitos a paixões como nós. Eles diziam: Elias era assim e orou encarecidamente que não chovesse. E Deus, Ele rogou aquilo de maneira que as pessoas se arrependessem. Tu revelaste a ele para que orasse por eles, para que orasse dessa forma, para cumprir tua palavra. Sem dúvida que tu mostraste uma visão ao profeta. E Senhor, esta noite eu estou rogando para que esta gente seja curada. Eu não sou Elias, ele foi tomado no céu, porém sua vida e seu espírito ainda vivem. Assim sendo, suplicamos, querido Deus, que honre a oração de teu povo e honres a todos quantos oramos por estes lenços, para que quando forem postos sobre os enfermos, eles sejam curados. Pai, compreendemos que somos uma geração de pessoas que está morrendo, estamos encabeçando, encarando a eternidade. O mundo tem se tornado louco, assassinatos, meninos sendo despedaçados e violados, as pessoas, o homem usando seu cabelo como mulheres, as mulheres usando como os homens, simplesmente estão pervertidos. A raça está morrendo, o mundo está morrendo, tudo está morrendo, a igreja está morrendo. Oh Deus, traga vida, ó Deus, vida e fé. Revele a esta gente, Senhor. Eu só posso orar e pôr minhas mãos sobre eles, porém Tu és o único que pode curá-los, e somente Tu pode curá-los. Te rogo que o faças, Pai, a um de cada um, e conceda-o, te peço, com minhas mãos sobre eles, e com todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, cure a estas pessoas. Amém, amém, Senhor. Amém.